Elias, o profeta que nunca morreu. No meio das colinas secas de Gileade, onde o vento soprava forte e o céu parecia sempre carregado de presságios, surgiu um homem diferente de todos os outros. Ninguém sabia exatamente de onde ele vinha, nem quem eram seus pais, nem o que fazia antes de aparecer no palácio do rei Acabe. Mas todos logo conheceram o seu nome: Elias, o tesbita. Um homem com olhar de fogo, barba desgrenhada, manto rústico e uma autoridade que não vinha de títulos, mas de algo muito mais poderoso. A presença dele fazia até os soldados mais arrogantes se calarem. E foi assim, de forma direta, que ele entrou no palácio de Acabe e proclamou com a voz firme como o trovão: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, nestes anos não cairá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." O silêncio que seguiu foi como um soco no estômago do rei. Acabe, que confiava nos deuses de madeira e pedra que sua esposa Jezabel venerava, mal pôde conter a raiva. Mas Elias já havia desaparecido. Sumiu como poeira levada pelo vento. Enquanto o povo sofria com a seca, Elias foi conduzido por Deus ao ribeiro de Querite. Ficava longe, escondido, onde o murmúrio da água ainda corria e os corvos, estranhamente obedientes, traziam pão e carne 2 vezes ao dia. A solidão ali não era um castigo, era preparação. O profeta escutava a voz de Deus no som das folhas, no bater das asas dos corvos, no silêncio da noite. Mas o ribeiro secou. A seca que ele profetizara atingiu até seu refúgio. E Deus o chamou de novo, dessa vez para um lugar improvável: Sarepta, no território de Sidom, terra pagã, onde uma viúva o esperava sem saber. A viúva estava recolhendo alguns gravetos, preparando-se para morrer junto com o filho. Restava-lhe apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias pediu água e depois, como se a situação já não fosse desesperadora, pediu um pedaço de pão. Ela explicou que não tinha mais que o suficiente para um último bocado. E Elias, com aquele tom misterioso de quem sabe mais do que diz, respondeu: "Não temas, vai e faze conforme disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." E assim foi. Todos os dias, por semanas, talvez meses, a farinha e o azeite se renovavam. Mas não demorou e a tragédia bateu à porta. O filho da viúva adoeceu e morreu. Ela culpou Elias, com olhos carregados de dor. E então ele pegou o menino nos braços, levou-o ao seu quarto, deitou-o sobre a cama e clamou com dor no coração: "Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho?" E se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamando por vida. E a vida voltou. O menino respirou, os olhos se abriram, e a mulher disse: "Agora sei que você é homem de Deus." Depois disso, o tempo passou. 3 anos. O céu permaneceu fechado. O solo virou pó. Os animais morriam, o povo chorava, e Deus falou de novo com Elias: "Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra." E Elias, com o mesmo passo firme e olhar certeiro, foi até o rei. Mas antes de encontrar Acabe, cruzou o caminho de Obadias, servo fiel de Deus que trabalhava no palácio. Elias mandou o recado: "Diz a Acabe que Elias está aqui." Obadias tremeu. Sabia que Acabe o mataria se Elias desaparecesse de novo. Mas Elias garantiu: "Hoje mesmo me apresentarei a ele." E o encontro aconteceu. Acabe, com os olhos ardendo de ódio, disse: "És tu o perturbador de Israel?" Elias respondeu sem medo: "Não eu, mas tu e a casa de teu pai, por deixardes os mandamentos do Senhor e seguirdes a Baal."
e lançou o desafio que ecoaria por gerações. Ajunta agora todo o Israel no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Era a hora de decidir quem era o verdadeiro Deus. O Monte Carmelo ficou repleto. O povo, curioso e dividido, se amontoava. Elias, sozinho de um lado, do outro os profetas de Baal, com suas roupas coloridas, seus rituais, sua arrogância. Elias falou ao povo com voz clara: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Silêncio. Então Elias propôs: 2 novilhos, 2 altares, mas sem fogo. Quem respondesse com fogo, esse seria Deus. Os profetas de Baal começaram. Desde a manhã até o meio-dia clamaram, dançaram, cortaram-se, gritaram, se contorceram. Nada. Nenhum som, nenhum fogo. Elias assistia sereno. Depois zumbou. Gritem mais alto, talvez esteja meditando, ou ocupado, ou em viagem, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Eles se desesperaram, mas nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, ele reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, cavou uma valeta ao redor, colocou a lenha e o novilho e mandou encher 4 cântaros de água e derramar sobre tudo. Fez isso 3 vezes. Tudo ficou encharcado. E então ergueu as mãos ao céu e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E o fogo caiu, consumiu tudo, holocausto, lenha, pedras, terra, água. O povo caiu com o rosto em terra. Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Elias então mandou prender os profetas de Baal. Todos foram executados. O Monte Carmelo se tornou testemunha da vitória do Deus verdadeiro. E Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Mas o céu ainda estava limpo. Elias subiu ao topo do monte, se curvou com o rosto entre os joelhos e orou. Enviou seu servo 7 vezes para olhar o horizonte. Na 7ª, o servo voltou com uma notícia quase imperceptível. Vem subindo do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Elias sorriu. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens, o vento soprou e a chuva caiu como nunca antes. Mas a alegria durou pouco. Jezabel, furiosa com a morte de seus profetas, jurou matar Elias. E o profeta, aquele homem de fé inabalável, se sentiu fraco, humano, com medo. Fugiu para o deserto, se deitou debaixo de um zimbro e orou para morrer. Basta, Senhor, tira a minha vida. Mas Deus, mais uma vez, cuidou dele. Um anjo apareceu com pão e água, e Elias, fortalecido, caminhou 40 dias até o Monte Horebe. No monte, se escondeu numa caverna. Deus perguntou: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu com tristeza: Tenho sido zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel quebraram tua aliança. Só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Deus então mandou que ele saísse, porque iria passar, e veio um vento forte que fendia os montes, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois, um fogo, mas Deus também não estava no fogo. E então, veio um sussurro suave. Elias cobriu o rosto com o manto. Deus estava ali, na brisa. E Deus renovou sua missão. Disse que Elias ungisse novos reis e também escolhesse seu sucessor, Eliseu. Quando encontrou Eliseu, ele estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Elias apenas lançou seu manto sobre ele, e Eliseu entendeu. Deixou tudo para trás e o seguiu. Muitos anos se passaram. Elias continuou sua missão. Denunciou reis, anunciou juízos, realizou milagres.
Um dia, Deus revelou que o tempo de Elias na terra estava terminando. Ele caminhava com Eliseu. Foram até Betel, depois a Jericó, depois ao Jordão. A cada cidade, Elias pedia que Eliseu ficasse, mas ele respondia: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Quando chegaram ao Jordão, Elias golpeou as águas com seu manto, e elas se abriram. Ambos passaram a seco. Elias então perguntou: Pede o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Eliseu respondeu: Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias disse que era difícil, mas se ele o visse sendo tomado, receberia. E enquanto caminhavam, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu gritou: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros! O manto de Elias caiu. Eliseu o pegou, e ao voltar ao Jordão, golpeou as águas com o manto, e elas se abriram. Elias desapareceu da terra, mas nunca da história. Séculos depois, ainda se falava dele. Alguns diziam que João Batista era Elias reencarnado. No Monte da Transfiguração, ele apareceu ao lado de Moisés, conversando com Jesus. E até hoje, quando se fala de coragem, fogo do céu e fé inabalável, o nome de Elias arde nos corações. Um homem que ouviu a voz de Deus no sussurro, mas que fez a terra tremer com a sua fé.